Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo venceu o Nublense por 2-0, né? Maracanã, a estreia de Jorge Sampaoli. Eu vou chamar a ponta aqui de dois destaques, né, dessa partida para mim, Marinho e Gerson. Gerson voando aí nesse jogo, ele jogou muito bem, Gerson. O Marinho também foi um cara que entrou como titular, né? Nem lembro a última vez que o Marinho foi titular nesse Flamengo titular, né? E voltou a jogar bem na sua posição de origem ali. Mesmo ele jogando sendo um ala, né? Ele era um ala com pouca obrigação defensiva, porque, vamos dizer, né? O Nublense não ameaçou o Flamengo, não estou uma bola no gol praticamente. O Santos foi mero espectador durante a partida. E a estreia foi muito boa. O Flamengo jogou bem, gostou da evolução. Ele tem tudo para decolar nesse Brasileirão. Essa temporada que tá chegando aí, né? Então, vambora para mais um vídeo. Vai deixando seu like, a sua opinião aqui no comentário sobre a atuação de Gerson e Marinho. Só isso, Gerson e Marinho. Quero saber essa atuação. A tua opinião aqui sobre essas atuações. E o Pedro, precisa sem comentário, Pedro. Vambora pro vídeo aí, tamo junto. Pedro sem Gabigol no Flamengo, né? O retrato, E é tudo merecido, hein? O retrato é tudo merecido, merece tudo isso. É o Jesus no banco e o Gabigol. Aqui. E tudo merecido. Pedro chega depois, inclusive. Agora, o São Paulo foi muito claro. Ou é Pedro, ou é Gabigol, ou pode ser os dois juntos. Ontem foram os dois juntos. Então pode ser tudo, né? É porque não vai ser anormal. O que eu tô querendo dizer, William, é que não vai ser anormal a gente ver o Gabriel no banco em algum momento. O desenho de time ontem é uma prioridade. Dois caras bem pisando ali na linha, eles gostam de falar, né? Pisando na linha ali, para abrir bem o campo. Amplitude que você fala, né, Zé? Sim. Amplitude, pisando bem na linha. O Pedro... Tem que ter um no meio para distribuir, funcionando como uma referência, um 9 O Gabriel girando por trás dele. Girando por trás do Pedro, daqui a pouco você vai ter a Arrascaeta de volta. Aí você pode ter o Everton em algum momento não fazendo essa função, mas eu falando, você vai ter Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Cebolinha. Você vai acomodar, você vai girar, você não vai ter 6, 7 ao mesmo tempo em campo. Você vai girar. Então não é um absurdo pensar que em algum momento o Gabriel pode estar fora. O Gabriel, ele não faz a mesma função do Pedro. A função do Pedro ela é muito específica. São diferentes. O Gabriel, inclusive, quando ele tem aquele pedido ali, talvez pelo momento, né, já final de festa ali do Vitor Pereira, eu quero ficar mais um pouco perto do gol, queria acabar com o jejum dele, é legítimo o pensamento dele, ele tem peso para falar. O Gabriel, até quando ele pede isso, ele é escalado sem o Pedro, ele não é o cara de referência. O Matheus França até ficava mais à frente dele em muitos momentos, o jogador de beirada muitas vezes ficava mais à frente. O Gabriel não faz o que o Pedro faz quando joga de 9 de referência. Ele tem outro tipo de movimentação. Ele abre, ele ataca o espaço, ele faz um facão, ele dá a bola e tenta combinar para aparecer no espaço onde não tem nenhum marcador. O Pedro é diferente, o Pedro arrasta. Pedro fixa a posição, Pedro recebe como referência para resolver dentro da área, Pedro abre espaço para outros jogadores. Então, não é nem a mesma função. Eu acho que apostando num cara como o Pedro, Pedro vai largar na frente sempre. É o homem-gol hoje do Flamengo. Tem o Gabigol, mas tem o homem-gol do momento. E o debate vai se dar, acho que naturalmente o Gabriel em algum momento está fora do time, seja no segundo tempo, seja de início em algum desenho de São Paulo. Não é antinatural, como diriam nossos amigos comentaristas de arbitragem, não é antinatural pensar no Gabriel fora nesse momento. E o São Paulo já falou na primeira coletiva, e acho que o recado está dado. Porque trabalho passa muito por convencimento. Né? O Vitor Pereira não convenceu, o Gabriel botou a boca no trombone e falou, quero jogar lá na frente. Se o São Paulo começa a convencer, a coisa começa a funcionar, como por exemplo o Dorival convenceu no passado que o Gabi podia se afastar um pouco mais, o Gabriel já falou que em nome da boa fase, em nome do time, ele faria. Sim. Eu não vejo problema em algum momento ele rodar. O São Paulo vai rodar muito o time, não vai ter essa coisa de o mesmo time jogando 90 minutos todo jogo. E o debate não vai ser nenhum escândalo para a gente chegar, nossa, o Gabriel foi barrado, o que aconteceu? Tem que buscar outro clube. Não, vai ser algo natural dentro do que é o trabalho, dentro do que é a convicção do São Paulo, William. O São Paulo rasgou elogios ao Gabigol, falou que tentou levar ele para o Sevilha, que conhece a potência goleadora dele, porque enfrentou, né, com o Santos, com o Galo e tal, e que era complicado parar e respeitava essa capacidade goleadora dele. Ele queria ter contato com o Gabigol no Santos. Chega em 2019, a hora que sai o Gabigol e sai o Bruno Henrique também, e vão para o Flamengo. Tem vídeo... O do Marinho foi bom também, porque quando eu vi a escalação, eu falei, olha o Sampaoli, Marinho, Gerson, Vidal... Olha os cabras aí, os camaradas do Sampa. Acho que ele foi na bola de segurança, o Sampaoli, e foi lógico, bem? É lógico, ele foi exatamente nos caras que ele já conhecia e pediu exatamente aquilo que pedia quando tinha sido treinador dos caras.
Né? Já sabe, ó, você vai fazer esse trabalho aqui, naquela época que nós fazíamos, até porque com 2 treinos não tem como você fazer. Ele falou, né? Tipo, 2 treinos e a possibilidade de passar um vídeo. Difícil. É difícil. O que nós vimos ontem foi intensidade, foi entrega, corrida, todo mundo perdia, pressionava, tal. Você deu para começar a ver um pouco do esboço daquilo que eu acho que ele entende e deseja como futebol. O Marinho foi bem. Se você analisar dentro de um contexto, quanto tempo não jogava, da forma como foi jogar, as oportunidades que teve, o que ele jogou. Não é exagero falar que foi o melhor jogo do Marinho com a camisa do Flamengo. Sim. Não é nem absurdo, porque não tem oportunidade. Não jogou fora de posição. E aí a questão da confiança. Você vê, o Marinho jogou, a confiança do treinador. Você vê como muda. Eu estou dando um exemplo do Marinho, mas pode ser daqui a pouco lá na frente com os outros jogadores. Né? O que aconteceu, por exemplo, com o Abel com o Palmeiras, pode acontecer também com o São Paulo e no Flamengo. Sim. A questão de confiança do treinador, o treinador mostrar, os caras acreditarem, entenderem que aquilo é bom para o time e tal. E isso pode contagiar o Marinho ontem, pode contagiar o Everton, pode contagiar o Gabigol, pode melhorar o Pedro, pode acordar o Davi Luiz, né? Uma série de outras coisas. Que entrou ontem, né? Sim, uma coisa que eu acho que ele não vai deixar é gente sonolenta no Flamengo. O cara que entrar e achar que, não, tranquilo, o jogo tiver a 100 por hora e ele entrar no jogo a 50, o São Paulo é maluco de tirar o cara dentro do jogo. No primeiro tempo, 20 minutos, não quer jogar? Tchau, área, entra outro. E você sabe, ele é meio maluco assim. Mas ontem deu para ver um esboço. Deu para ver alguns probleminhas, mas eu acho que vai ser um time chato de jogar. Mas o Marinho vai ter mais vezes com o São Paulo? Ele vai ter mais vezes. E não só vai mais uma vez, ser bem escalado. O Marinho elogiou ontem, não só a confiança, o posicionamento. Que é onde ele se sente à vontade. Que é onde ele se sente à vontade. Eu senti até uma letra do Marinho para outros treinadores que acham que não só no VP, talvez outros ali que não aproveitaram ele no lugar que ele mais rende. Né? Então, acho que o São Paulo não só optou pelos jogadores que ele conhece, o Vidal. Né? O Vidal, eu imaginava que era um cara que ia lucrar no elenco do Flamengo com a chegada do São Paulo. Né? Eles têm uma ótima relação, já na coletiva ele já falou isso, o Arturo, né? Ele chama de Arturo. Né? Muitos nos nossos pais e vizinhos eles chamam pelo primeiro nome, né? King Arturo. Arturo. Um cara assim, primeiro, a gente falou muito às vezes do Flamengo do VP que a escalação vazava, não sei o quê. O São Paulo fez treino secreto, né? E eu vi algumas prévias dizendo que o Flamengo ia repetir a escalação do fim de semana do jogo contra o Curitiba. Isso. O time do Mário Jorge, para começar de conversa. Que talvez é uma coisa que acontece muito no Brasil com o treinador aqui local, né? O cara vai chegar, ele não quer dar um pé na porta, vou manter o time do que o antecessor fez, o último jogo ganhou bem, vou manter esse time. O São Paulo fez 4 mudanças, né? Não vou dizer que é quase meio time, mas são 4 mudanças em relação ao time que ganhou e bem, né? Então, time que vence não se mexe, que ganha não se mexe, com o São Paulo não tem isso, não. Ele mexe e talvez no próximo jogo, no fim de semana, vai mexer mais ainda. Ele tem essa coisa. O Davi Luiz, para mim, foi grande surpresa. A gente recebeu uma série de vídeos aqui, mesmo na mídia social a gente acompanha, como o torcedor do Flamengo estava desgostoso com o Davi Luiz. Tipo assim, ex-jogador, aposenta, não dá mais, não sei o quê. E a gente já tem uma ideia. O São Paulo gosta de 3 zagueiros, né? Gosta de zagueiro que sai para o jogo, tal, que tem uma característica mais bailarina ali e tal. Ele tem essa ousadia, né? E alegria. Então, o Davi Luiz é um cara que agora pode ganhar a vez também, ou se recuperar no Flamengo. E se aproveitar de um esquema de um time que deve ficar muito com a bola contra quase todos os adversários. Sim. Esse jogo de imposição que ele faz. E com a linha de defesa lá em cima, entendeu? Ele compra essa briga, ele assume esse risco, né? De expor os caras ali. Então, ele até trocou depois do Davi Luiz pelo Rodrigo Caio. Foi. Mas muita gente... Se fosse um outro técnico lá que talvez assumisse o Flamengo agora, ia dar uma escanteada. Poxa, o cara tá queimando, ninguém quer o cara e tal. Ele foi lá e Davi Luiz não é um cara que, tipo, Vidal, Marinho, com quem é importante você resgatar um cara desse tamanho, né? Você precisa, filho, o tamanho que você tem, o que você ganha, o barulho da tua contrato, precisa jogar bola, né? Talvez um primeiro gesto, seja um gesto de confiança ali pro Davi Luiz, porque ele conta com o Davi Luiz, evidentemente, né? O Davi Luiz não é ruim, né? O Davi Luiz não é ruim, pelo amor de Deus. É que no Flamengo ainda não entregou o que se espera dele, mas dá pra resgatar. Tem vídeo aí, mais vídeos. Vamos lá. E vem cá, falar uma coisa pra você. O seu xará ontem meteu 2 na caixa e jogou bem. Se ele está em campo, pode botar um fechamento que... O nosso querido Gabi
ele já não fez um bom jogo ontem, perdeu algumas oportunidades, etc. Vocês estão falando baixinho para não escutar, é isso? Ontem, é cá entre nós aqui é uma coisa... Pedro Uma coisa Gabigol, mais É íntima. coisa mais pessoal. íntima. Se você quiser, eu posso sair. Não, fica aí, Produção, fica um cafezinho, aí, fica aí. alguma coisa, não? Não, cafezinho. Na hora Vamos, do ali, Vambora. Sampaoli vai montar o time, ele já falou que uma hora pode ser um, uma hora pode ser outro. O Pedrão não tá levando vantagem na escolha, não? Ontem não ficou mais claro ainda que se tiver que escolher um ou outro, nesse momento é Pedro? Qual foi o debate do último jogo do Mário Jorge? Segundo e último jogo do Mário Jorge. Ele tinha que sacar alguém, ele sacou o Pedro, ninguém entendeu. Porque ele precisava de mais mobilidade com o Gabigol. A conversa do Mário Jorge, Aí ele sacou o Pedro. Ali, todo mundo já olhou meio estranho. Frequentemente aqui a gente debate o desempenho de Pedro e Gabriel no ano. O Pedro, por que tem que fazer, entrega mais. Eu acho que está muito claro. É um primeiro momento, foi nos dele ali, Vidal, Marinho... Pedro e Gabigol. Cheguei na primeira coletiva e já me perguntaram, é Pedro ou é Gabigol? No primeiro jogo são os dois. Então, assim, eu acho que em algum momento vai rodar. Vai rodar. E talvez a gente precise se acostumar um pouco mais com o que é o jogo de São Paulo, que não é o fim do mundo. Talvez o Gabriel bancar em algum desenho de jogo. O Gabriel vai bancar por algum modelo de jogo, não é porque o Gabriel é pior, porque o Gabriel continua sendo o atacante histórico. Para muitos, o maior ídolo da história do Flamengo, para muitos que não viram lá atrás e foram felizes com o Gabriel. Para outros tantos, debates, ele está atrás só do Zico, ele tem toda a importância. Jogo decisivo, jogo grande. Eu não abro mão, por exemplo, de Gabriel Barbosa. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, mais um react. Vai deixando aquele seu like aí, né, para me ajudar. Ajuda muito o seu like aí. É aquilo, o debate entre Pedro e Gabigol. Hoje em dia chega a ser até meio injusto. Vou comparar momento e números Pedro e Gabigol. O que o Pedro está fazendo nessa temporada, desde a última, né? A última temporada que o Pedro está fazendo, até esse exato momento, em relação a futebol apresentado dentro de campo e números, obviamente que não dá para o Gabigol, né? O Gabigol tem uma história linda. O Flamengo, para muitos, é o segundo maior jogador do Flamengo, para outros não. Mas ele certamente está no top 5 dos maiores jogadores do Flamengo por tudo que fez. E ainda pode fazer no Flamengo, mas atualmente o Pedro é titular. A pessoa falar que o Pedro, o Gabigol, a pessoa dizer que o Pedro é reserva do Gabigol, a pessoa deve estar assistindo outro futebol que não é do Brasil aqui, que não seja do Flamengo, porque não é possível. E só para encerrar aqui bem rapidinho, eu gostei muito, sinceramente, da atuação do Marinho, né? O Marinho ele voltou para sua posição original, óbvio. Ele jogou como um ala ali. Só que ele foi um ala com praticamente pouca obrigação defensiva. A gente viu poucas vezes o Marinho retornar para marcar. E quando ele retornava, ele parava bem antes da última linha do Flamengo. Bem antes da última linha dos três zagueiros. E aquilo. O Marinho chegou a apresentar um bom futebol, sim. Pode ser o início de uma nova... uma remontada aí dessa carreira do Marinho dentro do Flamengo. Ele quase saiu do Flamengo ele saiu do Flamengo para o Bahia, mas ele acabou rejeitando. E sinceramente eu espero que o Marinho volte a jogar bola e o São Paulo eu acho que é o cara ideal para o Marinho voltar a apresentar bola. E o Gerson também, né? O Gerson ele jogou um pouco mais avançado e sinceramente o Gerson jogou muita bola. Teve até aquela zoação, né, quando o Flamengo perdeu pro Maringá. O Gerson tá pensando que é quem? De Bruyne, Gundogan? Tá cheio de marra, hein? Eu acho que o Gerson nesse jogo, ele se incorporou no De Bruyne. Sinceramente, o Gerson nesse jogo aí, contra o Nublense, ele parece que se incorporou no De Bruyne, porque o que o Gerson jogou e deu passes foi brincadeira. O Gerson tem qualidade, sabe jogar bola, é um caracaço de bola ali na sua posição. É aquilo, acho que o Gerson e o Marinho tem todas as condições de voltar a apresentar com o Jorge Sampaoli, né? Então, vai depender dos próprios jogadores e como o técnico vai escalar na sua jogador sem mais conforto. O próximo jogo do Flamengo é contra o Internacional em Porto Alegre. Até lá, o Sampaoli deve dar mais 2 treinos. Deve dar mais 2 ou 3 treinos aí para esse Flamengo começar a se encaixar, óbvio. Trabalho isso ainda, tem um tempo ainda de trabalho, mas eu acho que o São Paulo vai dar certo no Flamengo. Tem todas as condições que a gente espera que ele dê certo no Flamengo, né? Então é isso aí, tamo junto. É nóis, nação. Valeu!